Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos diretamente dos estúdios da Remax Ventura em Araraquara, São Paulo. Aqui quem vos fala é Fernando Belletti, corretor de imóveis e apresentador de podcast maravilhoso, podcast do condomínioararaquara.com.br, o site onde você encontra os melhores imóveis pelo melhor preço sempre. Então, pessoal, já peço para você, vai lá no nosso site, nosso Instagram, clica aqui no sininho, no YouTube, inscreva-se para receber as notificações de novos vídeos, dá aquela moral, compartilha com a galera, vem semear a palavra da revolução no mercado imobiliário com a gente. E hoje esse humilde podcast vai pegar fogo, galera. Trouxemos aqui a sumidade em direito imobiliário em Araraquara para bater um papo com a gente. Eu nem sei se eu vou conseguir falar todo o currículo do cara. Advogado, graduado em Direito pela USP de Ribeirão Preto, especialista em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade de Araraquara, professor de Direito Civil Imobiliário, autor do livro A Regularização Fundiária Urbana sobre a Ótica da Análise Econômica de Direito. Rapaz, meu Deus do céu, que currículo é esse, não é? Currículo é esse? O amor da vitória, não é? Finalmente, doutor Guilherme Galhardo, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sei que você saiu aí de várias audiências para estar aqui hoje, né, corrido, cara? Foi corrido. Tava gravando vídeo antes de vir para cá, inclusive. Que bom, cara, não, vídeo é uma do negócio, né? Vídeo é uma do negócio, mas de coração, querido, eu fico muito feliz de estar recebendo. Você sabe que um dos nossos sócios aqui, o Maurício, a primeira vez, cara, a gente vai fazer um podcast na imobiliária, cara, então a gente precisa conversar com o Dr. Guilherme. Legal. Pra ele pegar. Quero voltar mais vezes, inclusive. Não, cara, você sabe que você é nosso convidado. Eu espero, sinceramente, tá, Gui, precisar menos dos serviços, tá, cara? Mas tomara Deus que não, né, cara? A gente vai estar sempre nessa parceria, né, Gui? Mas de qualquer forma, cara, mais uma vez, super obrigado, tá, cara? E eu já queria começar, Guilherme, né? Eu sei que você, cara, é super especialista e tudo mais, mas por que o direito imobiliário, querido? Eu queria que você me falasse por que você chegou aqui? Tá. Bom, vamos lá. Acredite você ou não, eu quase larguei a faculdade para fazer psicologia. É mesmo, cara? Olha só, isso você não me disse aí nos bastidores. Eu tava no terceiro ano e achei que eu não tava gostando do curso. Eu fui até a secretaria lá da USP para falar que eu queria transferir para psicologia. Aí ela falou, não, você só consegue transferir daqui para São Francisco. Eu falei, não vou para São Paulo nem a pau. Sim. E aí ela falou, então você tem que prestar o vestibular de novo. Eu falei, não, jamais. Aí eu não tava... Aí eu não tava gostando muito, né, do curso, até que o meu professor de Direito Civil começou a dar direitos reais, que é propriedade e tal. Foi aí que me abriu o olho, assim, eu falei, pô, legal. Aí comecei a gostar e fiz iniciação científica na área, TCC foi na área, aí comecei a dar aula lá em 2016 ainda, já tava dando aula de Direito Imobiliário. Que demais! Tinha acabado de me formar, tava me formando, na verdade, dando aula de Direito Imobiliário. Que legal! E aí comecei, enfim, e aí foi... Quando você viu a parada real, os casos reais, você falou, cara, agora tô me identificando aqui. Porque até então tava um negócio muito abstrato, sabe? Perfeito. E aí quando começou direitos reais, eu falei, putz, cara, é isso, eu gosto. Nossa, cara, que legal, meu irmão, que legal. Quase virei psicólogo. Pois é, cara, não, ainda bem, mas aquilo lá também, né, que a gente sempre fala, né, cara, se ele, por exemplo, a gente teve uma edição agora do podcast tempos atrás, cara, que a gente trouxe um planejador financeiro e ele foi fazer psicologia, cara, na verdade ele fez um curso de psicologia comportamental, né, porque tá tudo envolvido, né, cara, você vê que tá tudo envolvido realmente com psicologia, hoje ele é um terapeuta financeiro, né, cara, ele fala, então realmente isso a gente precisa sempre entender um pouquinho de psicologia, né, cara. Sim. Mas até, assim, aproveitando, o próprio advogado, ele não aprende 10% do que ele precisa saber na faculdade. Claro, não aprende, cara. Então, finanças, ter o próprio escritório, tocar o escritório, marketing, nada. Ele aprende lei, papel. Sai dali, advogar é muito mais que isso. Sem dúvida, cara. E até o próprio direito imobiliário mesmo. A gente aprende muito básico na faculdade. Então, tem muito advogado que sai da faculdade sem saber, aluno que sai da faculdade sem saber que é matrícula, escritura. Claro. Não sabe ler uma matrícula, porque a faculdade não ensina. Claro. Então, o direito imobiliário que a gente aprende na faculdade é muito raso, ele é muito além do que tem na faculdade. Claro. Então, depois de formado, eu comecei a aprofundar cada vez mais. Legal, querido, legal. E você vem de uma família, né, cara, de advogados, embora eu sei que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tal, né, cara? Sua mamãe também se não me engano, né, cara? Basicamente a família toda é do direito, né? Legal. Começou lá com meu avô, que ainda é registrador de imóveis aqui em Araraquara. Que bacana, sim. Imóveis. Aí ele teve 5 filhos, os 5 foram para a área de direito. Maravilha. Minha mãe é advogada, minha tia é desembargadora, meu tio era juiz, virou desembargador, aposentou. Perfeito. Meu tio é oficial de cartório em São Paulo e a minha tia que trabalha com meu avô também no cartório. Meu Deus do mas céu. Mas aí é que entra o que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui. Antes de fazer o curso, eu olhava e falava, cara,
não vou fazer direito, porque todo mundo vai achar que eu fiz só por ser o caminho mais fácil, né? Perfeito, sim. Mas acho que isso depois, como eu passei, quando eu ainda estava entre direito e psicologia, Sim. eu fui ver um júri. Eu odeio direito penal. Perfeito. Mas lá na Ferrara, né, com 17 anos de idade, só ele falando, nossa, até um filme, né? Exato. E aí eu entrei na faculdade, enfim, escolhi o direito por conta disso. Só que aí depois, eu acho que isso foi legal porque eu peguei esse... Acho que até meio, sei lá, né, parando pra pensar agora, na época eu ligava pro que os outros iam achar. Perfeito, Hoje eu não tô nem aí. Claro, sem Mas dúvida. lá eu peguei isso e utilizei pra... Falei, cara, então eu vou fazer o meu nome independentemente da minha família, sabe? Claro, então, cara. Graças a Deus deu certo. E como você fez e outra, né, cara? Como a gente tava falando. E também é pedreira da mesma forma, né? Porque é só dor de cabeça. Porque nada se sustenta no longo prazo se não for consistente. Exato, cara. Se você não apresentar qualidade, né, cara? Profissionalismo, tudo na vida, né? Não, cara. Porque a gente é muito interessante, cara, porque esses dias atrás a gente também entrevistou a Cris lá da Federal, cara, né, que trabalha com financiamento e tudo mais, e ela tava falando pra gente em off, que se não me engano, sua mãe, como você também se especializou nessa questão, né, cara, do direito imobiliário, mas a sua mãe também ajudou ela anos atrás, cara, na questão também de uma gleba e tal, né, cara? A minha mãe atua muito nessa área de loteamento e incorporação. Hoje, assim, é o carro-chefe, ela já tá com 60 anos, né? Se chega um divórcio ali, ela já... Fica aí, ela pega o creme de la creme. Exato, cara. Não, muito legal. Que inclusive foi... será seu aniversário agora também ou já foi? Domingo. Que legal, cara, que demais. Meus parabéns, né, antecipado aí, né, cara? Porque eu vi uma fotinha lá de vocês comemorando, você falou que ela tá com 60 anos agora, né, cara? Mas, cara, eu também entrei nesse assunto, você vê que nós vamos atropelando tudo, né, Gui? Antes de a gente falar das nossas perguntas maravilhosas aí pra você ajudar a galera, você também é autor do livro, né, cara? Dessa questão toda. Me conta um pouquinho do livro aí, cara, que você tem. Legal. Assim, foi a minha dissertação de mestrado. Legal. E desde que eu comecei a faculdade, eu olhava e eu falava, cara... Aqui na faculdade a gente fala assim, o legislador fez isso, parece que uma entidade suprema, né? Exato, que baixou e... Na verdade é a galera lá da Câmara e do Senado, assessorada pelo pessoal, enfim, cheio de lobby, etc. Perfeito. Então o legislador, às vezes olhava umas leis e falava, cara, a pessoa não pensou antes que no papel isso é lindo, mas na prática não vai funcionar? Exato. Por isso que essa parte da análise econômica do direito, que é entender como que a lei vai atingir o público-alvo e como que talvez esse público-alvo vai reagir e como isso vai impactar na economia. Perfeito. Então a regularização fundiária, né, já tiveram leis anteriores que não deu certo. Que a regularização fundiária é o quê? Basicamente tentar titularizar aquela propriedade para o Fernando, para o Guilherme. Não tem uma matrícula, não está regularizado, tem lá um terreno cercado, mas não tem registrado no cartório. Como é que a gente vai fazer isso, né? Exato. E aí a lei traz um monte de instrumentos. O usucapião, por exemplo, é um deles para regularizar essa propriedade. Perfeito. Só que o estudo do livro é justamente pensar como que a lei que foi criada recentemente vai impactar na própria economia em si, e se ela vai dar certo, vamos dizer assim, né? Se vai pegar a lei. Perfeito. Então eu peguei autores de outros livros estrangeiros que eles estudam justamente isso, o que uma lei tem que ter para ela pegar, vamos dizer assim. Boa. Então eu fiz essa análise da lei de regularização, fiz algumas críticas, alguns elogios, e a conclusão dela sobre como que ela impacta e está impactando, na verdade, essa regularização dos imóveis no Brasil. Legal, cara, legal. Porque você comentou, né, cara, que, se não me engano, 50% dos imóveis não tem. Pelo menos quando eu fiz lá em 2023 era isso. Mas não deve estar muito longe 2023 foi outro dia, foi semana passada, né, cara? E 50%, então, aproximadamente. Não bizarro, tem. Né? Bizarro, cara. Se você for pensar, né, meu Deus do céu, cara, né? Como é que você vende um imóvel sem matrícula? Meu Deus. E é justamente isso que a gente pega, cara, aqui na imobiliária a gente ainda tem muito disso, cara, especialmente área rural, né, cara? Aí você vê, realmente algo muito desafiador. Sim. Né, Gui, que a gente precisa sempre pensar. Loteamento irregular, a galera vende, eu vejo, eu tô participando de uma regularização fundiária aqui próximo da Araraquara também. Cara, 200 famílias com lote de pesqueiro que nada mais é que um loteamento irregular. Pois é, entendeu? Cara, sem dúvida. O cara vendeu ali, você vê aquele contrato, pessoas com baixa instrução assinaram achando que depois não tem matrícula, não tem nada. Sem dúvida, cara. Não, é um negócio assim, terrível. Cara, e só um adendo também super rápido, uma coisa assim bizarra, cara, que outro dia eu tava vendo lá em Jericoacoara, cara, não sei, viu lá, por exemplo, assim, nem sei qual que é o caso lá, cara. A senhora lá, de repente, descobriu-se dona de Jericoacoara, cara. Tem, né, cara?
Você fala assim, velho, né, cara, mas justamente por isso. E ela que descobriu agora porque ela herdou, se eu não me engano, né, cara, uma doideira. Pois até vou saber como gerir, cara, é maravilhoso, né, cara? Eu visitei Jeri acho que em 2018 e hoje você tem, assim, cara, complexos hoteleiros maravilhosos e tal, e agora deve ser tudo dela. Alguma coisa assim, né, cara? Nos terreiros que são dela. Enfim, cara, uma doideira, uma doideira. Gui, eu já vou entrar em algumas perguntas aqui, cara, que a galera enviou pra gente, e aí depois a gente vai conversando, cara, né, um pouquinho, mas, por exemplo, a gente tava até... uma extremamente que a galera sempre manda pra gente, cara, é aquela... Por exemplo, né, cara? Posso comprar ou vender um imóvel apenas com contrato de compra e venda? É possível, doutor? Olha, bom, não me chama de doutor. Não, ok, perfeito, perfeito. Quer dizer, é diferente, às vezes fala, me chama de doutor. Tô brincando. Cara, assim, não é que o contrato, ele não é possível para fazer uma compra e venda. Ele mas ele é um instrumento particular que vai pactuar ali entre as partes, objeto, partes, forma de pagamento, enfim. Ok. Mas para que você transfira a propriedade, precisa de uma escritura pública e levar para registro em cartório. Perfeito. Então tem muita gente que fala, não, eu lavrei escritura. Você lavrou a escritura, você ainda não é dono, você precisa registrar lá no matrícula. Perfeito. Então, cara, o contrato em si, ele é importante, porque muitas vezes a gente, aqui mesmo na imobiliária, né? Claro. O cara dá uma entrada, mais 5, 6 parcelas, terminou de pagar a parcela, faz a escritura. Perfeito. Entendeu? Então, ele serve, é um instrumento, obviamente, importantíssimo, mas ele não vai transferir a propriedade. Perfeito. Ou a escritura, ou é um instrumento particular de alienação fiduciária, né? Como faz financiamento, enfim. E aí leva para o registro de imóveis. Ótimo, tá. ótimo. E você falando agora, cara, eu até a gente tava pensando numa questão também. A gente sempre fala de dívidas também, né, cara? Quais que são aquelas que seguem o imóvel, cara? Que a gente sempre precisa, né? Quais são os cuidados, cara, da hora que a gente está adquirindo o imóvel, pra gente se precaver para não ter um BO maior aí? Cara, falando de juridiquês agora, chama dívida propter rem, né? Que é a dívida que segue o imóvel, né? Que é aquela dívida que está colada no imóvel, não interessa quem é o dono. Perfeito. Então, dívida de condomínio, legal, dívida de PTU, né? As dívidas relativas ao imóvel ali. Cara, isso é o mais importante, assim. Porque perfeito. Você não fazer um negócio na pressa. Exigir CND do condomínio, exigir CND de PTU. Porque, cara, depois você compra e a bomba é tua, cara. Exato, não interessa. A prefeitura vai te executar, o condomínio vai te executar e não adianta você chorar. Entendeu? Exato. Por isso que é importante um corretor imobiliário, a imobiliária fazer toda a diligência. Cara, a diligência. Né? Cara, eu até vou te cortar, Gui, a gente teve um caso agora, cara, de 15 dias atrás, né? A gente até te acionou, a gente até pediu uma ajuda. De um contrato, de uma casa que nós fizemos a diligência, né? O que é a diligência? A gente recolhe todos os documentos para ver se tá tudo ok, né, cara? CND, que é a certidão negativa de débitos, propriedade, né, cara? Propriedade. A gente pega uma infinidade, isso aqui de documento da casa, né, cara, para ver se tá tudo ok pra gente passar pro comprador comprar sem problema nenhum, sem ônus nenhum. Muito bem. Essa era uma casa, cara, que tava um valor muito bacana e tal, não sei o quê. Só que acontece, cara, o proprietário da casa, ele tinha dívidas relacionadas ele construiu a casa em si, a construção tava tudo ok. Uhum. Faltava só verbar a construção, cara, mas até aí tudo bem e tal. A casa não tinha nenhuma irregularidade em si, mas o terreno, ele não tinha quitado, ele devia, né, pra incorporadora lá e tal, as parcelas do terreno. Uhum. Ok, beleza, né, e tudo mais. Aí ele tinha também dívidas do condomínio. Ele não pagava o condomínio fazia anos, né, cara? Depois ele entrou em um acordo lá e tal, não sei o que, mas ele ainda tinha dívidas do condomínio. E ele tinha também, aí o proprietário tinha, por conta da dívida do condomínio, ele tinha alguma coisa em cartório, ele tinha, como chama lá, Gui? Protestos, né, cara, e tudo mais. Então, o que a gente precisava saber, né, cara? O que seguia o proprietário e o que seguia o imóvel. Uhum. Porque nosso comprador, nosso cliente ia comprar lá e tal. Uhum. Cara, aí ficou aquilo ali, aí a gente chegou a essa conclusão, né, cara? Que a dívida do condomínio, a dívida, ele precisava quitar, né, cara, pra gente regularizar o imóvel, pra gente passar. Ou o comprador vinha, né, cara, quitava, já deixasse um contrato, já deixava tudo isso, acho que é boa prática, né, Guita, isso daí, né, cara, e depois já tirava do valor e tal, porque, obviamente, o proprietário, o novo, né, proprietário, aí o cliente já tinha comprado, né, mas na hora, cara, teve um cipoal de que o comprador se assustou e desistiu. É comum. É comum. Normal, né, cara? Tinha tanta coisa enrolada, né, cara? Então isso que é muito desafiador muitas vezes pra gente falar pras pessoas e falar assim, olha, você precisa se esforçar ao máximo para ter
né, cara, na medida do possível, as coisas mais regularizadas possíveis pra gente passar, né, cara, pra gente fazer o trâmite de toda maneira correta. Comprar imóvel e comprar lanche, né? Você precisa fazer com calma e precisa estar bem assessorado. Cara. Exato. Tem gente que fala, não vou gastar com imobiliária, não vou gastar com comissão, não vou gastar com advogado. Exato. E aí o barato sai caro. E eu não tô nem tentando vender nosso serviço aqui, cara. Eu tô falando que já são 10 anos de experiência na área. Claro, não, cara, porque com certeza, irmão, é algo que a gente sempre fala, cara, porque assim, o cara acha que ele vai economizar, mas no final ele vai pagar muito mais caro, cara, muito mais caro. Depois, mais uma vez, cara, a Cris conversou com a gente outro dia, ela deu um depoimento aqui em off, nem sei se ela tinha falado pra gente aqui, na verdade, no podcast, mas ela tava falando, cara, por exemplo, que ela teve uma cliente que, cara, escondeu dela a questão do financiamento, ela escondeu 100 mil reais, cara, deu uma dor de cabeça que no final ela gastou 300. Putz. Entende, cara? Então, assim, é uma economia burra, cara, você entende? De você ter profissionais, independente se é agente ou não, mas de você ter um profissional cuidando, te assessorando, pra você ir lá, cara, assinar, acabou, irmão, vai curtir sua vida. Não é, cara? Então, assim, mas infelizmente nem todo mundo, né, cara, pensa dessa forma. Aí faz um contrato de pão ali. Exato, irmão. E o que você falou antes, você vê, cara, o que tem de contrato de gaveta, o que tem de... Não é, cara? E aí dá essa dor de cabeça gigantesca. Aí, cara, por exemplo, a gente nem vai entrar nisso, né? Porque é muito complexo. Questão de inventário, cara, você tem que ir atrás de herdeiro, aí você tem que depois ir atrás de 14 filhos. Cara, não é? E assim, acho que é importante ressaltar, cara, que não é só pessoa com baixa instrução. Não, claro que não, perfeito. Isso, sabe? É gente inteligente, gente estudada que faz isso também. Sim, irmão. É uma pena, né, cara? Eu acho que a ganância, né, muitas vezes das pessoas, mas a galera acaba sendo burra, cara, porque depois vai ter essa dor de cabeça. E falando em dor de cabeça, Guilherme, eu queria falar uma coisa pra você, que eu sei que você adora, cara, que é locação. Vamos falar um pouco de locação, que eu sei que não te dá dor de cabeça nenhuma, não é, cara? Locação é uma coisa maravilhosa. E, inclusive, Gui, eu queria muito falar com você, cara, de uma coisa que quase ninguém sabe. Eu mesmo, antes de me tornar corretor, não sabia, cara, que é algo bem complexo, que é a questão do direito de preferência, né, cara? Que, se não me engano, é quando o locatário, o inquilino, ele renuncia, né, se não me engano, ao imóvel que ele tá. No caso, por exemplo, vou comprar um imóvel, né? Vou atrás daquela casa, por exemplo, e tem um inquilino lá. Então o inquilino, ele precisa assinar esse documento, né, cara? Isso. Exato. Porque, assim, qual que é a lógica por trás do direito de preferência? Já tem uma pessoa no imóvel. Sim. O proprietário quer vender. Ninguém melhor que o cara que já tá no imóvel, que já conhece o imóvel de cabo a rabo, que não vai depois poder ficar alegando vício, etc e tal, óbvio, a não ser que existam outros tipos, né? Claro. Ele já tá ali no imóvel, melhor que ele compre por esses motivos e também porque ele já tem a casa dele ali. Exato. Isso chama preferência. Ele tem preferência a qualquer outra pessoa. Então, nas mesmas condições, preço, forma de pagamento, etc., ele tem preferência a outra pessoa. Mas, muitas vezes a pessoa vive de aluguel porque não tem grana para comprar o imóvel. E aí o proprietário tem que notificar ele para falar, ó, estou vendendo esse imóvel por tanto. Você quer? Não. Ele renuncia ou até o silêncio dele. Mas se ele notifica ele não se manifesta, o silêncio é interpretado como renúncia também. E aí ele pode vender o imóvel para terceiro. Só que aí é difícil, cara, porque se não tem um contrato, porque a própria lei de locação prevê o direito de preferência. Sim. Mas se não tem um contrato, às vezes a pessoa tá por prazo indeterminado ali, o proprietário fala, sai. Tum! A pessoa tem 30 dias para procurar um imóvel, sai com ele para lá e para... Sim. Não, é difícil, né, Gui? Porque a gente precisa pensar também, né, cara? Você vê que todos nós já fomos inquilinos em algum momento da nossa vida, né, cara? E realmente é muito difícil. Às vezes a gente fala assim, além do inquilinato e tal, obviamente só protege o inquilino. Não, eu acho que tem um equilíbrio, né, cara? Ou pelo menos a gente tem que lutar. Mas, obviamente, o proprietário quer vender, né, cara? O direito dele, a casa é dele, a posse é dele, né? Então a gente tem que ter realmente. Mas então a gente precisa realmente levar esse. Ou, né, o próprio inquilino tem, não, eu quero comprar essa casa, né? Nem que seja no futuro, me dá um prazo e tal, né? E não assino, né, cara? Eu tenho. Ou assina, né? Na verdade ele assina para ele renunciar. Renunciar, né? Isso. Perfeito. Ou então, em silêncio depois de ser notificado. Boa. Mas, cara, você falou de dor de cabeça, assim, né? Eu acho que, assim, antigamente todo mundo pensava em comprar imóvel e alugar como forma de investimento, né? Eu tenho pavor disso. Pavor, cara. De verdade. Eu sei que a pessoa mais velha que deve ter um monte de casa agora falando, esse moleque aí não sabe nada. Eu tenho pavor, cara. Por dois motivos. Um, se der uma dor de barriga e você precisar de liquidez, você vai ter que vender o imóvel correndo a preço banana. Exato. Ou dois, dá muita dor de cabeça, cara. Exato. Nossa, cara, sendo proprietário...
Desde a hora que entra no imóvel, tanto o proprietário, o inquilino quer entrar logo, depois que entra e começa a ver uns defeitos que tinha que ter visto e não viu. Infiltração pra todo lado. Faz vistoria sem foto, sabe? Exato, Fica lá assim, sala. Eu já peguei uns... Eu tô com um processo agora que tá já 4 anos rolando, porque foi pro tribunal, eu consegui reverter a sentença, voltou porque o tribunal falou que a perícia judicial não estava bem feita, em resumo, sabe? E aí o perito já foi intimado 4 vezes Meu Deus. pra fazer um laudo melhor, porque tudo iniciou lá atrás com assim, um laudo feito de 2 páginas com pintura da sala, mediana. O que é pintura mediana? Sabe? Pois assim, cara, entendeu? Exato, então aí chega no final, a proprietária quer reformar o imóvel às custas do inquilino, sabe? Eu tem que sei, pintar tudo, tem que não sei o que, isso aqui não tava assim, esse piso não tava trincado. Exato. E aí, cara, se você não tomar cuidado, não fizer as coisas com calma, um bom laudo, dá muita dor de cabeça. Então, assim, eu, como advogado de direito imobiliário, não quero. Exato. Locação, sim, cara. Não, hoje mas é muito importante, cara, né? O que você falou, por exemplo, essa questão da vistoria muito bem feita, né, cara? Da gente ter. Hoje nós temos, cara, até recursos, né? Hoje nós temos empresas financeiras, fintechs, né, cara, que estão trabalhando, né? Hoje você tem a Loft, cara. Acredito eu que Não, tem uma infinidade, cara, uma infinidade. Acho que até o Quinto Andar tá trabalhando dessa forma também. Empresas aí bilionárias, né, cara? E que você vai, por exemplo, você consegue. A gente, inclusive, tem parceria aqui com uma delas, que hoje, se o inquilino, se o locatário não pagar no dia X, você, proprietário, vai receber, de toda forma. Entendeu? E aí, como eles são financeiras, né, cara, aí eles vão correr atrás, né, cara, desse cara pra pagar. Sim. Outra coisa em relação à saída, vistoria e tudo mais, cara. Se o locatário, né, o inquilino, danificar o imóvel, você, proprietário, recebe, cara, 7, 10 vezes o valor do aluguel para levantar de novo. Então hoje, cara, tá um pouco melhor. Mas se você não tiver esses recursos, cara, se você não pagar nem 10% ali do valor do aluguel e tal, dos planos mais caros, né, que dá direito a tudo isso, você tá perdido. Assim, hoje os processos têm andado mais rápido do que a galera tá acostumada. Sim. Mas ainda assim, eu já vi 5, 6 meses, sabe? Fica naquela negociação. Claro. Vai pagar, não, mês que vem, paraná, já passa 3 meses atrasado. Vou entrar com essa, entra com essa, até conseguir a emissão na posse, mais 3 a 6 meses sem receber. Claro. Recebe o imóvel tudo bagaçado. Exato. Né? Aí o inquilino não tem grana. Exato. Você executa ele, não recebe R$1, não recebe o aluguel, ainda tem que reformar o imóvel. Exato, entendeu? Irmão. Não, é dificílimo, concordo plenamente, cara. E muitas vezes o cara que tá nessa é um cara que também entrou aí no Minha Casa Minha Vida, cara, e aquele recurso do aluguel faz falta pra ele, né, cara? Vira uma bola de neve, é isso, ele não tem grana pra reformar, ele não recebe. Cara, vira um cipoal de tragédias e tal. Então, de fato, cara, o cara precisa ter muita sagacidade aí porque realmente locação é dor de cabeça, cara, entendeu? É só para os fortes, né? E imóvel de alto padrão, baixo padrão não interessa. Não interessa. Cara, é o que a gente tava falando agora, né, cara? Você tem BO pra todo lado, né, cara? É o econômico, é alto padrão. Mas você vê, assim, é até importante falar, não é nenhum desestímulo meu. Sim. Que tem pessoas que talvez vão olhar para a bolsa de valor, para renda fixa e ter aversão a isso também. Claro, perfeito. É algo que eu sempre falo, né, cara? Obviamente, né, se a gente tiver todo o dinheiro do mundo aí, mas eu digo assim, né, cara, o negócio é você diversificar, né, cara? Se você quiser, por exemplo, ter um apetite ao risco do aluguel, cara, um risco também. Se você quiser ter um apetite ao risco, cara, da bolsa de valores, então se você tem, aí você diversifica e você vê onde que você tem menos dor de cabeça. Aí a própria lei imobiliária, advogado, a própria lei de inclinado prevê algumas formas de você se precaver desse risco. Calção, fiador, né, enfim, a própria direito de preferência. Então tem vários instrumentos ali para que você não fique aquilo engessado e perder dinheiro. Exato. Não, é isso aí, cara. Então, antes de alugar, procure um bom advogado, né, cara, para dar uma boa imobiliária pra gente ter aí recursos, né, cara, e a gente tenta se blindar de toda dor de cabeça, né? Cara, até ia falar pra você que a gente tava conversando, você vê, direito de preferência a gente acabou de falar, né, cara, em relação às dívidas também. Eu ia te falar, cara, de uma parada também que acontece demais, né, cara, que a gente sempre teve. A gente já teve lá no passado muito mais dor de cabeça, cara, que são os cuidados que a gente precisa ter imóveis na planta, né, cara, que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, né, Gui? Que você acha, cara? Lá no passado a gente teve a Encol, né, cara, que foi aquela quebradeira. Recentemente a gente teve um caso aqui em Araraquara, né, cara, mais pontual, mas assim, deu muita dor de cabeça, muito prejuízo pra muita gente, né, cara? Fala um pouquinho aí dos cuidados que a gente precisa ter, cara. Cara, vamos lá. A lei de incorporação é de 64.
A gente tá falando aí de 62 anos. Acho que né, cara? Deve ser isso. É uma loucura, velho. 62 anos a lei. Então, assim, ela cara, um remendo. Sim. Sabe? Tipo, veio lei, revogou o artigo que acrescentou outros, vira até alfanumérico, sabe? Tem que ter um A, tem que ter um B. Sim. Então, assim, ela é de 64, aí teve a questão da Incol, que foi lá uma quebradeira, né? No início dos anos todo, né, cara? Isso atingiu, afeta a economia quando virou uma bola de neve. Exato. E aí existe o patrimônio de afetação, que é a primeira coisa que você tem que fazer quando vai comprar um imóvel na planta, ver se aquela incorporação tem patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? É quando aquele CNPJ, aquela obra, ela tem os recursos que vão ser investidos nela e esses recursos vão estar blindados de dívidas que sejam estranhas à própria incorporação. Boa! Então, óbvio, se tem um trabalhador ali, o cara não recebeu, o pedreiro, ele pode executar e essa obra vai receber. Por quê? Porque a dívida dele tem a ver, o crédito dele tem a ver com a própria incorporação. Existe uma certa discussão, cara, e aí, assim, é bizarro porque até hoje isso não pacificou. Se você comprou um apartamento, sei lá, atrasou na entrega, você entra com uma ação de rescisão, fica com crédito contra a incorporadora, executa, perfeito. Você pode penhorar o próprio prédio ou apartamento? Tem juiz que fala que sim, tem juiz que fala que não, cara. Isso é assim, A e B. Perfeito. Eu já tive decisão A e B pra mim, não pra mim como cliente, mas como advogado, sabe? Enfim. Sim. Então, tem toda essa discussão, mas perfeito. Voltando à questão da afetação, a primeira coisa é você ver se tem esse patrimônio, por quê? Porque é muito mais seguro. Porque você não sabe se aquele CNPJ, se a incorporadora por trás é uma Incol da vida. Exato. Se tem um patrimônio de afetação, pelo menos ela vai estar blindado para dívidas estranhas à própria construção, né? Mas aí, cara, a lei de incorporação, por conta dessa quebradeira da Incol, além de incluir o patrimônio de afetação, ela trouxe uma figura que, pelo menos no interior aqui, cara, é pouco utilizada, que é a comissão de adquirentes. Comissão de adquirentes. Tá. A comissão de adquirentes, cara, ela é formada pelas pessoas ali, basicamente 3 pessoas que se unem, que vão representar toda a coletividade. Perfeito. Para fiscalizar a obra, cara. Então, assim, o incorporador ou construtor tem a obrigação de prestação de contas mensal. Então, assim, quanto que eu gastei no cimento, quanto que eu comprei, quanto que é esse daqui, quanto que eu paguei de publicidade, sabe? Tudo isso daí, por quê? Para que os próprios adquirentes fiquem de olho no que tá rolando. Claro, perfeito. Porque tem muito incorporador, com o exemplo que você falou de Araraquara, o cara faz o patrimônio de afetação. No papel, tem o patrimônio de afetação, mas o cara pega o dinheiro da obra anterior e põe aqui e vai pedalando. Ele vai pedalando. Perfeito. Até que uma hora estoura. Estoura e aí, cara, acontece o que aconteceu. Exato. A pessoa começa a vender apartamento por 80 mil reais, a conta não fecha nunca, sabe? Exato. Ele pega a grana, pum, bota no nome da esposa, do tio, da sobrinha, ela desova, e aí a galera fica com aquele esqueleto. Perfeito. Mas a comissão de adquirentes, então, ela serve não só para fiscalizar o cara que está construindo, mas também se o cara vier à falência, ou se ele paralisar a obra por mais de 60 dias, a comissão pode notificar ele e falar, e aí, amigão, vai tocar ou não vai? Se ele não tocar, a comissão chuta ele. Perfeito. E aí ela chama destituição, né? Destitui a incorporadora, e a partir dali a comissão passa a ter a posse do empreendimento e passa inclusive a ter o poder para, por exemplo, lavrar a escritura. Sabe? Boa, perfeito. Então ela pode contratar uma nova construtora para terminar o prédio, ou eles podem se juntar. É mais difícil isso, porque, pô, puta... Claro, uma grana, né? Mas a galera pode se juntar e ela mesma e terminar o prédio, entendeu? Perfeito. Mas enfim, depende do poder econômico, tipo de empreendimento. Claro. Mas aí eu falei que é pouco utilizado, porque assim, às vezes a pessoa compra na planta, beleza, tô aqui. E fica esperando o negócio acontecer. Se ela participa ativamente da construção, no sentido de fiscalizar junto com a galera, cara, a chance de dar é baixa. Perfeito, entendeu? cara. Porque vai ter alguém de olho, sabe? Perfeito. Tá. E como que monta essa comissão, cara, de adquirentes? Você pode, qualquer comprador, ali, qualquer proprietário pode montar. Isso, né, cara? E aí, os adquirentes montam, né, fazer uma ata e tal. Perfeito. E hoje, inclusive, a partir de 2022, a própria comissão passou a ter CNPJ. Por quê? Okay, porque antes a comissão não tinha CNPJ. Aí era um ente despersonalizado. Então como é que ia fazer a contratação de uma construtora? Com qual CNPJ? Perfeito. Aí a galera montava uma associação para ter ficava uma associação e comissão. Aí veio essa lei, pô, peraí, tira a associação, vamos deixar só comissão com CNPJ. E aí a galera fiscaliza, enfim, e aí dá muito mais certo. Que legal, mas poucas pessoas sabem disso. Que legal. Então não, mas agora a galera vai saber, cara. Eu tô pensando em adquirir aí uns 5, 6 imóveis aí para aluguel, cara, então a gente vai...
Inclusive, Voltar cara, a ser- você tava falando de cuidado. Antes de vir pra cá, eu gravo a coluna pro Migalhas, não sei se você conhece. Opa, migalhas, cara, que Tem uma demais. coluna lá desde 2017, Que 18, massa, acho. cara, eu não Em sabia. vídeo também, em vídeo. Que da hora. Toda semana comentando o julgado do STJ, ou de Tribunal de Justiça Estadual. E aí a que eu comentei hoje era assim, o cara comprou o imóvel na planta, Tá. e no apartamento decorado, eu não sei como eles fizeram isso, mas no apartamento decorado parecia que o apartamento tinha um quintal, sabe? ok. Eu acho que era um terreno, um apartamento térreo, Perfeito. e tinha um quintal Isso, ok. ali. E a pessoa comprou achando que tinha um quintal. Perfeito. Aí na hora de entregar falou, cadê meu quintal? Não, mas é a área comum, que se você olhar aí no contrato tá como área comum. Ele falou, não, cara, mas eu comprei achando que era o quintal tal. Eles entraram com a ação, ganharam, Olha mas só. eles ganharam só a indenização por dano moral. Perfeito. A perícia do imóvel avaliou que a ausência de ter o quintal ali, somado ao fato que ele tinha área comum, Sim. não desvalorizava o imóvel. Então, dano material não teve, mas dano moral teve. Claro. Mas assim, você vê o cuidado, cara, porque eu já vi Pois é. gente comprando apartamento aí de construtora, não vou falar nome, mas de Claro, construtora claro, que... claro. Mesma coisa, achou que tinha sacado e não tinha, Sim. sabe? Assim, foi lá, visitou, tinha sacado na hora de ir, não Sim. tinha. Então, cara, às vezes vem aqueles Sim. contratos de 80 páginas. Não, sabe? meu Deus, Precisa, cara. Não. precisa dar pra alguém com know-how pra ler. Cara, mas é o que você falou, cara. Você comprar um imóvel não é você comprar um lanche, né, cara? Você não é pra você ir no Mac, né, cara, e comprar Cara, um. um não é, Big cara, Mac um Big que é- Mac, né, cara? Um BK. Veio não faltando cara? picles ou não, tanto Exato, faz. tanto beleza. faz, cara. Não, sem dúvida, porque a gente tem esse cuidado também, cara, com os nossos corretores aqui, né? Porque a gente tem um departamento de lançamentos. E, cara, e você entra num decorado muitas vezes, véio, você fala assim, cara, isso aqui é um sonho. Mas é feito dessa forma e tá tudo ok, então você precisa, né? Os caras colocam, cara, espelho pra todo lado, tipo um negócio que é de 20 metros quadrados, parece que tem 80, né, cara? Ou 120, aí você fala, cara, não. Aí depois aí você esbarra no espelho e você fala, opa, pera lá, cara, então esse negócio é muito menor do que eu imaginava, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, cara, e nossos corretores aqui, a gente fala, por quê, cara? Pra gente não vender, cara, obviamente que não existe, né, cara? E falar, não, cara, por exemplo, isso aqui é área comum, é jardim, não é quintal, né? Vaga, né, né? cara? Isso, porque senão o cara compra um negócio e depois, cara, de 3 anos ele vai entrar e falar, pô, cara, cadê meu jardim? Cadê meu quintal? Cadê aquele... Nossa, cara. E toda a economia do cara tá ali, não é? Não, cara, é uma coisa assim, muito... Cara, é espetacular, cara. E aí você... Aí eles ganharam só no moral, né? É Só isso? dando moral. Mas, óbvio, se a perícia constatasse que o fato de não ter ali, sei lá, o apartamento valia 500, mas a perícia falou, valeria 500 se tivesse, Sim. aí eles ganhariam dano moral relativo à diminuição de valor, mas nesse caso não teve. Perfeito. Não, fantástico, cara, fantástico. Ô Gui, pra gente ir finalizando, cara, o papo tá maravilhoso. Eu sei que você tá com a agenda também super apertada, querido. Mas eu ia falar pra você. Tem alguma outra coisa, cara, que você gostaria de deixar de mensagem, cara? Você fica super à vontade. Eu acho que a gente abordou, né, cara, bastante os cuidados. E lembrando, pessoal, depois na hora que a gente concluir, eu vou colocar aqui o como você vai entrar em contato aqui com o Dr. Guilherme pra gente, né, tirar as dúvidas, conversar e tudo mais. Eu até ia falar pra você também, cara, a gente sempre termina com filme, né, cara? Algum filme assim que você queira falar. A gente até geralmente ainda, né, cara? Ou melhor, quase todo podcast que fala de livro e tudo mais, a gente coloca um filme aqui porque geralmente também é mais fácil da gente ver, né, cara? Não que você também pode falar um livro, mas tem algum filme, cara, que você gosta e tal pra gente finalizar, cara? Só pra você falar um livro, me deu um estalo na cabeça, cara. Tem Legal. 2 livros que eu indico muito, que não tem nada a ver com direito, tá? Perfeito. Primeiro, Psicologia Financeira. Psicologia financeira. É muito massa, cara. Mudou a minha forma de enxergar a minha relação com o dinheiro. Boa. Sabe? Tem algum livro específico que você indica ou no geral os livros de psicologia financeira? Não, o livro chama Psicologia Financeira. Ah, você sabe o autor ou não? Ah, cara, não Não tem problema, fica tranquilo, cara. Que depois eu procuro, fique em paz. E os 5 tipos de riqueza também, só que é em inglês. Sim, Só que ele é em inglês, não sei se tem em português, cara. mas é em inglês. Depois eu até procuro, eu coloco aí, cara, pra galera e tal, os nomes, os autores e tal, porque o Psicologia Financeira, sem dúvida, cara, e que inclusive, mais uma vez, né, a gente teve um podcast outro dia lá com o Rafael Gonçalves, cara, que eu falei pro terapeuta financeiro, né, e sem dúvida, cara, ele analisando, falando tudo mais lá, que vai impactar em tudo, né, Gui? Vai impactar todas as nossas escolhas. Acho que a gente tem, assim, principalmente esses 5 tipos de riqueza, ele fala sobre a riqueza, relacionamento pessoal, Perfeito. amoroso, tempo, saúde e dinheiro. Perfeito. São 5.
E como você consegue equilibrar isso. Então é legal porque cada início de capítulo ele meio que faz um questionário pra você e a pontuação que você faz e tal. Então assim, a pessoa, pelo menos eu, né, quando eu li, eu tinha muito a ideia de, tipo, trabalhar até morrer. Sim. E, tipo, acumular grana e tal. Sim. E a hora que eu vi, eu falei, cara, beleza, óbvio que você tem que correr atrás do que você quer, mas isso vai custar a tua saúde, Claro. teu tempo, teu relacionamento. Claro. Sabe? E eu, cara, sei lá, de 2020 até alguns anos atrás, eu entrei, sabe, num vortex, assim, tipo... Sim. E a hora que eu vi, eu falei, peraí, eu tô muito aprofundado no trabalho, tipo, tava numa relação com dinheiro de, tipo, sabe, assim, não aproveitava. Não ser possuído por ele, né, cara, talvez, sim. Em vez do dinheiro me servir, eu tava servindo dinheiro. Isso, sabe? perfeito, Por isso que psicologia financeira foi muito massa. Ele até falar, tipo assim, algumas horas de... talvez alguma decisão não necessariamente vai ser a mais inteligente do ponto de vista financeiro, mas talvez pro seu psicológico. Claro. Exemplo, quando eu fui comprar o apartamento, e eu compensava mais eu parcelar do que pagar à vista, mas tem pavor de parcela. Eu sabia que aquilo ia me tirar o sono. Eu fui lá e paguei à vista porque eu sabia que... Claro. Entendeu? Então me deu esse estalo na hora. Eu falei, cara, eu quero todo mês ter uma parcela de 6, 10 pau pra pagar. Isso, exato. Mas acho que falei demais dos livros, né? Falar do filme aqui. Por favor, cara, mas ó, eu só ia falar pra você antes, cara, fantásticas dicas de livro, cara. Depois vou colocar aqui, tá, os nomes, tudo certinho pra galera procurar e tal. Mas pode falar do seu filme, cara, por favor. Quando eu tava na escola, né, eu não lembro por que o professor passou rock, tem rock até o Rock 300. Exato, né? Exato. E eu gostei, ela é legal, tá? Claro, um filme clássico aí, mas eu gostei mais os do Apollo, do Creed depois. Do Creed, ok. Inclusive acho que tá o 3 no cinema, ou tá pra sair, se eu não me engano. Deve ser, não sei, você sabe, Jô, qual que é aí do Creed e tal, mas o Creed é muito legal, que é a história do filho do Apollo, se eu não me engano, né? Do filho do Apollo. E aí acho que volta um pouco no que a gente conversou no começo, né, acho que eu falei de quando eu comecei de querer me desprender do sobrenome, sabe? E aí me lembra muito a história dele e tal, que ele era o filho do Apollo Creed e tal. Que não queria, né, cara? E depois o cara vai. E o ator é sensacional também, o Michael. Sensacional, gosto, cara. Sensacional. Não, um puta filme top, cara. Um puta filme top. Mas é isso, me pegou porque é muito massa. Eu acho que ele traz um pouco uma pegada um pouco mais humanista do que os do rock, assim, que é um negócio meio Stallone, né? Exato, cara. É muito mais humano, cara. Exato. Muito mais humanista mesmo. Isso, cara. Não, o filme tem um viés psicológico muito interessante, né, cara? Não é só vencer por vencer, ganhar por ganhar, né, cara? Tem uma puta história. É demais. E essa questão dele dessa descolar do sobrenome dele. Exato. Não, muito massa, cara. Muito massa. Ô Gui, e aí, cara, para as pessoas entrarem em contato contigo, como que faz, cara? Tem seu Insta, né? Qual que é o teu Insta mesmo, cara? O Instagram é Guilherme Galhardo, _ADV, de advogado. Perfeito, que a gente vai colocar aqui embaixo também pra galera, né? O pessoal pode entrar em contato, lá tem seu WhatsApp, DM. Tem, sabe quando você vai lá no... tem os entrar links. em contato lá? Ok. Então, tem. Ótimo, cara. Hoje você atua basicamente com direito imobiliário. Direito privado como um todo, que aí entra civil, empresarial, imobiliário, entendeu? Boa. Direito público você esquece. Boa, perfeito. Direito privado é basicamente tudo, mas a carro-chefe é imobiliário. Legal, querido, legal. Gui, queria demais te agradecer, meu irmão, mais uma vez por tudo, Passou cara. Rápido demais. Passou rápido demais, cara. Pensei que a gente ia conversar 15 minutos, já estamos aqui há horas, não é? Cara, mas mais uma vez, irmão, de coração, cara, como eu te falei lá no começo, cara, você era o nosso number one, não é, cara? Finalmente deu certo, né, cara? Quero manter o canal aqui sempre abertíssimo, cara, pra quando você quiser, cara. A gente vai sempre trocando ideia. Você, mais uma vez, tem muitas outras dúvidas aí, né, cara? Nosso tempo é sempre muito curto, né? Pra gente abordar todas as dúvidas. Manda depois aqui pra gente, vai lá no nosso Insta, vai no Insta do Guilherme, que a gente vai estar sempre conversando, né, cara? E se Deus quiser, essa é só a primeira de muitas, né? Vou te encher o saco ainda, porque assim que sair algumas decisões legais, como eu comento toda semana, eu vou mandar pra você falar, quer gravar alguma coisa? Por favor, cara. Não, inclusive, Gui, a gente a gente tem toda a nossa audiência aí, né, de testemunha, cara. Assim que sair, se me dá um toque, a gente vai gravar, cara. A gente grava junto, vou lá no escritório, você vem pra cá e tal. Fechado. E a gente comenta, porque isso vai ser sempre muito útil aí pra galera. Fechou. Né, cara? Obrigado. Então, queridos, mais uma vez eu queria agradecer imensamente aí a audiência, todo mundo que tá curtindo a gente. Sempre comentem, mande críticas, sugestões, pessoal. Xinga a gente. Se quiser, xinga a gente, mas pega leve, tá? Que o nosso coração é fraco, né, cara? Xinga a gente leve, mas se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta aí com mais um podcast hiper bacana pra vocês. Beleza, galera? Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.